De graça, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje vamos reagir a uma reação de mim mesma. Olha só, gente. Aí fizeram uma análise sobre mim mesma. Não é interessante? Eu vou me entender hoje, gente. Nossa, a vida é uma caixinha de surpresa, né, gente? Não é que hoje, uma pessoa que analisa tanto, hoje eu fui analisada e vamos analisar em cima dessa análise sobre mim mesma. Véi, que viagem é essa, véi? Vamos lá, gente, venha comigo. Que muita gente deixa passar. Norma não se apresenta como alguém que opina. Ela se posiciona como alguém que decifra pessoas. Ela usa termos como microexpressões, comportamento, fala que entrega, como se tivesse um domínio técnico da mente humana. Só que quando você observa com atenção, não existe método nenhum ali. O que existe é a interpretação pessoal sendo vendida. É exatamente isso, filho. Até porque eu não sou besta de falar que eu tenho técnica nessa área. Você convive muito com uma pessoa, você não começa a pegar padrões de comportamento. Você percebe quando a pessoa ela tá triste, quando a pessoa ela tá preocupada, quando ela tá contente, está descontente. Coisa que se você vê uma pessoa a primeira vez, você não vai detectar. Aí eu te mostro a vantagem. A vantagem é que a pessoa é uma tela onde você pode ver e rever o vídeo dela por várias vezes. É simplesmente o que eu faço, gente. Eu assisto o vídeo e com o tempo, de tanto assistir os vídeos das pessoas, eu vou pegando ali alguns cacoetes que as pessoas têm. Algumas manias, alguns semblantes que vêm quando a pessoa está com algum tipo de sentimento. Quando você tem muito contato com a pessoa, é por osmose mesmo, gente. Você vai vendo, você vai repetindo aquela mesma cena várias vezes e você vai pegando coisas que da primeira vez você não pegou. É assim, gente, que é feita a análise na vida e deve ser feita. Tanto no que a pessoa fala, quanto no que a gente assiste. Pra gente tirar uma conclusão daquilo que, claro, a gente não estava lá para saber. Senão, gente, não haveria perito criminal. Senão o crime, ele nunca ia ser desvendado. Porque nem todo mundo que pratica um crime, ele se entrega para dizer como é que aconteceu. Tá aí os peritos. Como é que os peritos fazem? Eles vão na cena do crime e fica exposto aquele material por várias horas para poder entender. Materiais esses que são fotos, são filmagens, e com a filmagem eles vão ficar repetindo essa filmagem por várias vezes até pegar alguma coisa que o seu cérebro da primeira vez deixou passar. É basicamente isso que eu faço, viu, gente? Não tem segredo, não tem mistério, qualquer um pode fazer isso. E eu ainda digo mais, e aconselho vocês, exercitem isso na vida de vocês, gente. Até uma escuta ativa, escute as pessoas. Porque as pessoas, elas se entregam. Aqui mesmo eu vou fazer uma análise avaliando a voz de um robô, veja bem. Eu estou avaliando a voz dele, mas eu não tenho mais referência nenhuma, não tenho rosto. Ele está falando sobre o que eu fiz, o que eu falei. Não é sobre mim. A análise que ele está fazendo é em cima do que eu falei, que está corretíssimo. É a mesma coisa que eu faço. Eu não conheço as pessoas em questões, então não estou falando do cotidiano, não estou falando de nada. Eu estou falando o que está sendo exposto no vídeo. É o material que eu tenho acesso. É o vídeo, é o que eu estou vendo, é o que a pessoa está falando. E tudo isso, gente, que eu falo nos vídeos, é a maneira que a pessoa tá falando, se a pessoa gagueja, se a pessoa, quando ela tá tímida, quando ela tá feliz, quando ela tá triste, quando ela tá contrariada. Gente, são expressões que o nosso corpo, ele não pode esconder. A gente pega. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é perfeito. O nosso Criador fez o nosso cérebro para não ser incoerente. Então, como é que você vai falar uma coisa e o seu corpo tá respondendo outra completamente diferente? Uma vergonha, você não percebe quando a pessoa tá com vergonha, não? Você percebe, gente, tem expressões básicas que são detectáveis. Vergonha, tristeza, felicidade, dúvida, medo. São tudo expressões que a gente gera porque é o cérebro. É o nosso cérebro. Como é que você quer ter medo e fazer que tá feliz? Você vai conseguir? Não. E isso é perigoso. Porque ela não fala, eu acho. Ela fala como quem tem certeza. E ela está É porque o que a gente acha, a gente guarda pra gente, homem. O que nós achamos, nosso achismo, a gente guarda pra nós. A gente só fala do que a gente tem certeza. E é porque eu tenho certeza. É por isso que passa a verdade. Não é que parece. É porque é uma verdade. Eu não posso vir aqui e ficar em dúvida. Assistir os vídeos das pessoas em questão várias vezes. Peguei pontos em que as pessoas se contradizem. Peguei pontos em que as pessoas estão mentindo, fatos, junto isso tudo, é isso que me dá segurança de passar o que eu passo. E falar que a pessoa está mentindo ou não está mentindo. Porque tem como comprovar, as pessoas podem ir
nas resenhistas, porque os vídeos de muitas pessoas, elas apagam. Muitos que eu faço aqui resenha, que não são nem muitos, gente, são pouquinhas, porque eu comecei agora recentemente. A Marília Monteiro, por exemplo, ela tem 3.000 vídeos apagados. Por quê? Então, é isso que eu venho aqui fazer. Apresentar um outro lado e fazer com que as pessoas, elas pensem por si própria, coisa que ele vai falar aqui totalmente o contrário, né? Ele vai falar que eu impulsiono, sugestiono, vai falar com outras palavras, mas ele quer falar isso, que eu sugestiono as pessoas com palavras. Não, eu levo as pessoas a pensar. Principalmente que o meu alvo, no caso da Marília, são os seguidores novos, porque infelizmente os que já estão manipulados por ela, eu não posso fazer muita coisa, infelizmente. Só nos resta orar por essas pessoas, para que quando a ficha caia, quando elas se despertam, o dano seja pelo menos reparável. E ela está manipulando. Ela está mentindo. Percebe? Não é análise, é sentença. E aí entra o primeiro ponto forte sobre a norma. Ela constrói uma autoridade que não foi provada, mas é imposta pelo tom. Ela fala com... Não, é a segurança. É isso que passa, a coerência das palavras. É isso que vai passar para vocês segurança. Eu posso pouco, gente. O que eu falo aqui não é de mim, porque vocês podem comprovar. E muita da minha audiência já conhece o modo operandi das pessoas em questão. Então não são pessoas que vão ser sugestionadas, elas já sabem. Então é para essa audiência que eu estou falando? Mas também é para a audiência que ainda está com o olho fechado. E é isso o desespero de vocês. Porque o manipulador, ele quer ser só uma voz de um lado. Ele não quer que outra pessoa venha e questione. Por exemplo, esse rapaz que fez esse canal, ele fala através de uma IA. São palavras dele? Não são. Isso é muito cômodo. Entende? Eu tô aqui botando a minha cara a tapa. Ele pode vir, pode me analisar de vários ângulos, de várias formas, no que eu falo, no que eu penso. Ele pode entrar na minha mente, pode vasculhar a minha mente. Ele pode falar N coisas de mim, porque eu estou aqui e estou sujeita a isso. Como pessoas que eu estou vendo que está fazendo coisas terríveis, com vidas. E eu posso usar minha voz, que é a minha ferramenta para poder ajudar essas pessoas, eu não vou fazer, mas de contraponto ele está aqui defendendo pessoas na internet que ele considera que está certo e está tudo bem também. Mas eu posso vir aqui dizer que ele está errado e eu vou vir com fatos e materiais. Eu quero que também ele venha com fatos e com materiais, porque como eu já falei anteriormente, falar até papagaio fala. Mas mesmo assim eu vou analisar ele aqui, viu? Olha só. 8 minutos dá para fazer tudo. Convicção que quem assiste começa a confundir opinião com fato. Isso cria um efeito. O que me leva a uma coisa. Eu não sabia que esse canal estava me analisando não. E eu fiquei sabendo por amiga Cátia que ele analisou o vídeo, né? O vídeo da Mari Anjos. Esses dias eu estava até pensando, né? Porque tem pessoas que sugerem, né? Que a gente vá para poder fazer. Só que, gente, eu não tenho que falar sobre a vida dela particular. Porque todo mundo tem sua liberdade de escolha. Se ela vier e falar, gente, espiritualmente, alguma coisa que vocês acharem que foi equivocada a forma que ela falou, que ela tá ali, né, ferindo os princípios de Deus, pode mandar pra mim, que eu vou reagir. Mas fora isso, o cotidiano que ela faz ou que ela deixa de fazer é com ela e Deus. Mas aí vem quem? O robozinho, gente, né? Vem aqui o canal, né, do Eu Robô e me traz à luz o que eu já tinha esquecido. Aí o que é que eu vou ter que fazer, gente? Próximo vídeo, que seria esse agora, porque esse ele postou, gente, tem alguns minutos. Quando eu olhei, tinha 31 minutos. E é que horas agora? É 10 e pouco. Mas eram as 9 e pouca quando eu tive essa grata surpresa, que ele postou outro vídeo sobre mim. Porque hoje eu estava aqui pronta para poder reagir ao vídeo da Mari Anjos, que ele me trouxe de novo à luz. Ele vai analisar esse vídeo que eu reagi e eu vou analisar em cima da análise que ele fez. Aí, Mari Anjos, fica difícil para você, né? Porque eu não tinha nem o que falar sobre a sua vida de uns tempos pra cá. Mas ele te reviveu, eu vou ter que analisar. Aí você reclama com a página, viu? Você reclama com o canal. Aí psicológico muito claro. Quem concorda com ela se sente inteligente. Quem discorda parece ingênuo. Só que tem mais. Norma não... Quem me segue, pensa. Infelizmente, o ingênuo é quem está sendo enganado. Por pessoas que eu venho aqui para poder entregar as práticas.
São essas pessoas que são ingênuas. Quem tá no meu canal e olha, vê coerência no que eu tô falando. Eu trago os fatos, eu trago os materiais, eu não falo de mim mesma. Entende? Eu levo as pessoas a pensarem, eu dou essa liberdade das pessoas pensar. Eu vou lá, assisto os vídeos. Eu assisto várias horas de vídeo, gente. Eu tenho essa paciência. E pra, meu filho, o terror de muitos, eu tenho essa disponibilidade e essa paciência. E olha, ele vai falar aí na frente, ó, eu tenho um hiperfoco em um assunto. Você sabia que meu hiperfoco agora, no momento, é Marília Monteiro? É. E eu falei isso essa semana. É um vidente. Entende? É Marianges, meu hiperfoco. Sabe por quê? Porque enquanto eu tiver material para vir e entregar para vocês o que ele está fazendo, isso ganhar notoriedade, até uma autoridade competente se levantar nessa plataforma para combater o que ela faz, eu vou continuar falando sobre ela. Enquanto ela não tomar vergonha e se propor a fazer o que ela falou que ia fazer nessa plataforma, eu vou continuar falando. Agora, quando ela dirigir o canal dela para benefício das pessoas e não para benefício dela, ela tem que aprender a colher os louros do trabalho e não querer abrir uma plataforma social, te vender algo e quando você vai ter acesso a esse material, é outra coisa completamente diferente. E se for uma pessoa prejudicada, gente, pela vida, na mente, é algo fácil. Aí fica fácil, né? Um lado só falar. Mas quando vem o contraponto, não pode, né? Aí eu não posso falar, fazer uma análise, mas o robozinho pode vir e fazer, né? Eu robô. Observa para entender. Ela observa para confirmar o que ela já decidiu antes. Ela pega pequenos recortes, uma pausa, um corte de vídeo. Difícil, viu? Que esses robôs da IA, tem hora que dá um bug nele que não dá nem pra entender o que ele falou. Peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Aí quem quiser que lute, me dando trabalho, hein? Esse que se esconde aí atrás. Ela pega pequenos recortes, um gesto, uma pausa, um corte de vídeo e transforma aquilo em prova. Só que aí você sabe o que é que você recomenda para quem está fazendo a edição dos seus próprios vídeos, né? Desse que você está falando. Recomenda que eles cortem o vídeo de uma forma que favoreça, porque então eles estão fazendo um serviço contra eles próprios. Como é que eu edito o meu vídeo e vou tirar as partes importantes e deixar as partes preocupantes? Num vídeo editado? É por isso que eu tô pegando ela ao vivo, que aí eu pego um monte de coisa. Não faz sentido nenhum que ele tá falando aqui. Como é que eu pego os cortes, que foi a palavra com um corte, quer dizer, eu tô botando um texto e não tô entendendo, né, o contexto. Mas se o contexto foi cortado, eu vou trabalhar com o que eu tenho, com o que a pessoa falou, e não supor o que é que ela falou antes. Palavras mais mal colocadas. Tem que prestar atenção na edição. Gente, ontem eu sentei, né, pra poder editar um vídeo. O último vídeo que saiu pra vocês agora de manhã. Eu comecei pela tarde, porque eu já tava em mente em fazer esse vídeo aqui hoje. E fui terminar mais de 10 da noite. Quem fez as compras aqui de casa foi a esposa e minha filha. Porque eu sentei pra editar e levei horas. Levei mais de 5 horas sentada, editando. Deitada na rede, lá na varanda. Entende? Pra poder não passar nada que eu não quisesse. A edição existe pra isso. Então você termina de editar, você volta ao vídeo. Uma dica aqui pra você, viu? Que edita vídeo. Eu volto, vejo todo o vídeo, porque sempre, gente, quando você vai passar limpo, sempre tem alguma coisa pra você tirar, pra você acrescentar, pra você melhorar. E assim eu faço. Porque isso, gente, é trabalho que as pessoas não querem ter. De repente, eu termino de editar o vídeo, eu já tô cansada, exaurida. Eu tenho que voltar tudo de novo pra poder rever aquele vídeo todo de novo, pra poder ver se tá bom. Porque talvez um corte que eu fiz lá na frente encurtou e cá adiante atrapalhou algum áudio, atrapalhou alguma figurinha que vai ficar fora do lugar. Acontece de passar? Acontece, gente. Vai passar algumas coisinhas ou outras assim que eu não vou poder, né? Eu não vou detectar ali no momento. E acredite que depois que eu posto, eu ainda vou e reassisto esse vídeo outra vez. E por várias vezes eu pego os meus vídeos e assisto e reassisto pra ver se, né? Se tá tudo ok. Eu gosto, gente. Isso não é uma coisa que pra mim é penosa. Muito pelo contrário, é prazerosa. Isso não é análise comportamental. Não. Isso é montagem de narrativa. É. Ela escolhe o que mostra. É uma montagem de narrativa. Como é que eu vou montar? Eu vou montar o quê então? O que é que eu tô fazendo aqui então? Se eu narro, eu tenho que montar o quê então? Me diga aí.
Robô me ajude a te ajudar. Ignora o que não interessa e constrói uma história onde tudo aponta para o mesmo. Às vezes eu tenho que ignorar muita coisa, viu, meu querido? Por exemplo, eu faço um ao vivo de Marília Monteiro. O vídeo de Marília Monteiro, mais curto que eu fiz aqui, que eu peguei agora, né? Tinha 30 e poucos minutos. Foi um vídeo que eu levei 3 horas sentada. O que é que eu ignoro nesse vídeo que eu corto para poder encurtar? Conversas que eu não vou falar sobre aquilo. Simplesmente, porque senão vai ficar até confuso para vocês. Eu preciso falar em cima da fala dela. Então, esse encurtamento que eu vou fazer são das coisas que eu não vou falar. Se eu ver que o assunto tá muito enfadonho, ela tá ali conversando com escrito, coisas que não é muito problemática, eu vou trazer aqui pra quê? Se não tá problemático, eu vou trazer o que está problemático. É esse que é o ponto. Eu tenho que arrumar, sim, essa narrativa, eu tenho que organizar essa narrativa. E como é que você acha, meu filho, que se dá? É muito fácil pra você. Você não tem que organizar nada, você só tem que pegar uma pessoa, uma fala de uma pessoa e jogar na IA ainda por... Está sugestionando, né, gente? Porque se a IA fosse ponto a ponto com um agente analítico na pessoa em questão, ele tinha que ir em todo o material, faça isso, porque é isso que a gente faz, viu? Em todo o material da Marília Monteiro e falar em cima daquele material. Assim dá trabalho, né? Você tinha que ir em todas as resenhistas. Você quer ver uma coisa? Pegue uma resenha das resenhistas e faça isso aí, ó, que esse robozinho tá fazendo, que o rapaz, né, que está aí por trás, ou a moça, supostamente, né, o ser humano que tá aí por trás do robô, de robozinho, pega uma resenha das meninas que está falando, né, sobre as problemáticas da Marília Monteiro e jogue na IA, falando assim, ó, faça um resumo desse comentário e faça uma relação das problemáticas apresentadas aqui, etc. É você que vai sugestionar para robozinho o que ele vai falar. É você que vai direcionar a robozinho como é que ele vai conduzir a narrativa. Você entende por quê que é problemático? Ele até tá invalidando eu vim aqui e fazer isso, porque ele tá fazendo a mesma coisa. Então já poderia já fechar essa câmera aqui e vocês podiam ir embora, porque não tem gente aqui o que falar, porque tudo que ele falar aqui vai servir direitinho para ele também, para robozinho. Porque tudo que robozinho falar que eu faço, ele também está fazendo e tá tudo bem, porque é sobre isso. A diferença é que ele está defendendo um ponto e tá tudo certo. A vida tem que ser assim, gente. As pessoas estão muito mal acostumadas a enfiar a goela abaixo para você. Um lado da história, você tá vendo que tem muitas problemáticas em cima disso, mas você tem que adquirir uma úlcera, porque você não pode falar. Você entendeu o porquê que pra mim não é sofrido eu estar fazendo isso aqui? É mais sofrido pra mim se eu não tivesse voz. Jamais iria ouvir um áudio em que eu tivesse que ser a passiva, só ouvindo. E ninguém, gente, precisa ser assim. Pelo contrário, a gente aprende aqui na vida. Quem não fala, alguém vai falar por você. Quem não faz, alguém vai fazer por você. Você não pensa, alguém vai pensar por você. E o pior de tudo é que se esse alguém for o lado sombrio da força, você entende? Então vamos supor que se tudo que eu tô fazendo aqui na plataforma, ele for tão problemático, pronto, a quem me importa que eu esteja fazendo certo é para Deus. Então eu respondo para Ele. Então se diante dele tá tudo bem, eu tô ótima. Se eu estou desagradando o robozinho, eu não me importo. Gente, eu não me importo nem um pouco. Lugar. E você como manipuladora e ela como a pessoa que descobriu tudo. E aqui está o detalhe mais importante da prova. Só que isso não é análise comportamental. Isso é montagem de narrativa. Ela escolhe o que mostrar. Ignora o que não interessa e constrói uma história onde... No caso, quem está escolhendo o que mostrar é quem posta o vídeo. Tudo aponta para o mesmo lugar. E você como manipuladora e ela como a pessoa que descobriu tudo. E aqui está o detalhe mais importante dessa primeira parte. Norma não separa comportamento de caráter. Ela não diz, isso foi uma atitude questionável. Ela diz na prática, isso prova quem você é. Ou seja... Claro, porque tudo que eu faço aqui é reforçar o que vocês já sabem. É reforçar o que já foi feito, é reforçar os vídeos
que ela mesma faz, em que ela se contradiz. Então vai reforçando um ponto a partir do momento que ela faz uma coisa lá atrás, ela tem um padrão de comportamento e aqui na frente ela já se mostra de outra forma. É o mal, gente, de quem mente. Porque ele não suporta que a mentira dele seja desvendada, porque no fundo isso fere o ego deles. Então eles não querem ser desmascarados. E vou te dizer mais, até as pessoas que eles enganam, não é que você está enganando, é que essas pessoas elas querem se enganar. Então se não fosse você, seria com qualquer outra pessoa. Síndrome de Messias, já ouviu falar? Que as pessoas, qualquer um, até comigo, gente, pode acontecer. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou Messias, viu? Não sou semideus, não façam isso comigo, pelo amor. Gente, não façam isso, tá bom? O que eu tô fazendo aqui, eu estou prestando um serviço pra vocês, eu tô servindo a vocês. A honra não é minha não, a honra é do Senhor Jesus Cristo. Então, nas orações de vocês, coloque sim a minha vida, mas não desassocie essa questão de vocês quererem me endeusar. Eu não aceito nenhum tipo de elogio bajulador. Eu sei quando os elogios são sinceros e sei também quando os elogios vêm na forma de bajular. Gente, bajulação. As pessoas que bajulam, elas só ajudam a matar o ser humano. Porque o ser humano, ele gosta de ser adorado. E no fundo, essas pessoas que estão aí abrindo essas plataformas sociais, elas sabem disso. Nem é no fundo, elas sabem disso. Elas sabem que as pessoas, elas estão tão carentes e sedentas de uma voz, de alguém que diga uma palavra, que fale amiga, elas se sentirem acolhidas. E as pessoas têm a necessidade, gente, de pertencimento, de pertencer a um grupo. Então, tudo que elas puderem fazer para poder te agradar, elas vão fazer. No meu caso aqui, olha só que coisa, uma mulher, né, de 41 anos, que não recebe um nada na plataforma social e que já trabalha com mídia social há muito tempo, sem receber um centavo. No Instagram fazia lives de 2 horas até, gente, sem receber um nada. Por que será que eu faço isso? Será mesmo que é sofrido para mim fazer? Ou será que é prazeroso? Aí, gente, onde vocês não suportam. Porque tá tendo um contraponto, tá tendo um enfrentamento, tá tendo alguém que está levando as pessoas a pensar. E não é só sobre mim, é sobre as resenhistas que já estão aí há muito tempo. Ela não critica ações, ela define identidade. Isso muda tudo. Outra coisa também que eles tremem de medo é que a gente motive outras pessoas a fazer o mesmo. Como Kátia mesmo motiva, viu? Muitas pessoas a fazer. Eu não estaria aqui se não fosse por ela, viu? Porque ela insistiu muito. Isso na prática. Isso prova quem você é. Ou seja, ela não critica ações, ela define identidade. Isso muda tudo. Principalmente quando a identidade que é exposta não é da pessoa. Então aí eu tenho toda a licença poética possível para poder falar dessa identidade que está sendo apresentada aí. Porque até eu concordo que a identidade que está sendo colocada e exposta, na qual eu estou falando, não é da pessoa. Porque a identidade verdadeira da pessoa, não sabemos. A pessoa esconde. Então como é que eu vou falar daquilo que está oculto? Eu vou falar daquilo que eu estou vendo. Porque quando alguém passa a definir quem o outro é, ela deixa de ser comentarista. Então não devia existir novela, né? Não devia existir novela. Porque se existe uma novela e eu sei que o personagem não é quem ele é na vida real, eu vou deixar de falar do personagem porque existe uma vida real ali por trás? Por mal que esse ator aí, o reality show que ele tá fazendo aí da vida dele, é terrível. Até eu concordo que não é uma pessoa, é um personagem. Tem pessoas que fazem realmente um personagem, deixam claro isso, e tem pessoas que vêm e se traveste de um ser que ele nunca foi. É sobre isso mesmo, você tá certinho, não tá errado não. Assumir um papel de julgamento. E julgamento constante, repetitivo e cheio de certeza. Não... Vamos falar sobre julgamento, gente? Eu não sei de onde é que vocês tiraram que as pessoas não podem julgar. Tava falando hoje cedo com minha filha. Minha filha, até quando você vai no mercado, você julga. Porque se você julga que um produto é bom, automaticamente você está julgando que o outro não é. Por exemplo, eu uso um tipo só de feijão. Eu gosto desse feijão, os outros pra mim não prestam. É o meu julgamento. As pessoas colocaram na mente que você não deve julgar. Se for assim, então não era nem pra ele estar aqui. Robozinho não era nem pra estar falando, porque robozinho tá julgando as minhas falas. Assim fica conveniente, né? Não julgar quando é um lado só, né? E ele vai falar aqui de imparcialidade? Vamos lá. Análise vem de uma necessidade muito maior. E a necessidade de estar certa e a de ser vista como superior e de conduzir o público a enxergar exatamente como... Gente,
eu tenho que estar certa. Porque o que eu estou fazendo aqui é de suma responsabilidade com a vida de vocês. Eu tenho que ter certeza do que eu falo. Eu tenho que estar certa. Não é que eu passo essa certeza. É que eu preciso, eu me cobro isso. De eu estar certa naquilo que eu estou trazendo para vocês e falando. Por isso eu analiso. Por isso eu estudo o que eu vou trazer para vocês. Por isso que eu acompanho ponto por ponto. E tudo que eu falo aqui para vocês, eu trago o fato. Eu deixo vocês pensarem. É muito importante, gente. E a gente tenha certeza do que a gente está falando. Eu não posso vir aqui ligar a câmera e jogar palavras ao vento. E essa verdade é consequência. Se eu vou ser a dona da verdade ou não, quem vai decidir é os fatos. Não é vocês, não sou eu, são os fatos. Eu, gente, tenho que ter um afastamento terrível. Eu não posso amar nem odiar a pessoa que eu estou trazendo aqui. Porque senão isso compromete até meu julgamento. No fim dessa primeira leitura, uma coisa já fica clara. Norma não é uma analista neutra. Ele tá me lendo, viu, gente? É porque ele tá falando que analisar, na cabeça dele, a análise, né? O que eu faço é errado. Mas ele fala que faz uma leitura de mim e tá certo, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, viu? Pode voltar, Senhor. Narradora que veste o papel de analista para dar mais peso ao que no fundo é opinião carregada de julgamento. Agora presta atenção nisso, galera do narrador. Porque aqui a gente sai da superfície e entra no padrão. Quando você observa esse tipo de conteúdo com calma, você começa a perceber algo muito claro. Não é sobre analisar várias situações. É sobre voltar sempre para o mesmo alvo. Isso não acontece por acaso. Isso é escolha. E escolha revela intenção. Porque quando alguém cria conteúdo e gira... Intenção, claro. Como é que você faz alguma coisa sem intenção de fazer? É por isso que você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você faz. Até o pecado, quando ele é intencional, o peso é pior. O pecado, gente, quando é cometido, uma coisa que as pessoas, elas não sabem do crente. Quando, todo mundo peca. Deus fala que todo mundo peca. Se não é um pecador, então é mentiroso. É verdade, mas tem uma diferença. De quando você premedita o pecado, você peca intencionalmente, quando você já sabe que aquilo está errado, ou quando o seu pecado é um acidente. Por exemplo, eu logo no início da fé, minha filha tinha mania, né, de toda vez que tocava o telefone, ela ia, no tempo do telefone, gente, minha filha ia atender. Aí, só que quando tocava o telefone, eu sabia, gente, que era call center, telemarketing, gente da Marisa, de alguma coisa. E o telefone ficava lá tocando. Eis que o telefone toca, minha filha vai lá e, atende. Eu, ai meu Deus. Aí eu rapidamente falei assim, olha, se for telemarketing, fala que eu não tô, viu? Gente, na hora que eu falei isso, vi aquele peso. O Espírito Santo de Deus. Por quê? Eu tava mentindo, induzindo minha filha a mentir. Foi acidente. Na hora eu pedi perdão a Deus. Deus fala que ele se arrepende e deixa alcançar misericórdia. Gente, quem tá pecando intencionalmente, premeditando o pecado, ele vai se arrepender de quê? É a mesma coisa na lei do mundo, do sistema. Há um peso quando a pessoa ela é levada a cometer um ato e é um outro peso, é uma outra medida para a pessoa que premedita fazer. O peso é diferente, cada um vai cumprir uma pena. Então a minha pena de ter feito por acidente vai ser uma e a pessoa que fez premeditando vai ter o maior rigor da lei. Então tire isso daqui da esfera física e vá para o plano espiritual. Pessoa, para o mesmo tema, para o mesmo foco. A gente já não está mais falando de uma análise isolada. A gente está falando de dependência narrativa. Precisa existir um alvo constante para manter o discurso vivo. Sim. Meu bem, se você soubesse que meu hiperfoco no momento é Marília. É Marília. É Marília, meu querido. E é assim. Esse alvo, o conteúdo perde força. E aí entra um comportamento que muita gente não percebe de primeira. Tudo começa a ser ampliado. Um gesto simples vira estratégia. Um silêncio vira sinal de culpa. Um corte de vídeo, isso vivo. Sem esse alvo, o conteúdo perde força. E aí entra um comportamento que muita gente não percebe de primeira. Meu querido, mas eu tenho que ter um alvo, até porque eu estou avaliando um ser humano, né? Você quer que eu faça o quê com meus vídeos, meu conteúdo? Que eu abra aqui e faça o quê?
Eu tenho que ter um alvo mesmo. Você acha que consiste o meu canal? Em analisar alguma pessoa, então precisa ter, né? Você já ouviu falar em uma conversa que é um só que fala? Não.